paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Na palavra do Senhor, em João capítulo 3, a partir do versículo 3 está escrito: E disse Jesus, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos respondendo disse: Como pode o homem, já sendo velho, retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: Na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: é necessário que nasça de novo. O vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai e nem de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, respondendo, disse: Como pode ser isto? Jesus respondeu: Tu és o mestre em Israel e não sabes? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crerdes, como pode crer se vos falo de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho de Deus, o Filho do homem, que está no céu. Queridos, aqui, a palavra do Senhor, ela está nos dizendo sobre o momento de conversa entre Jesus e Nicodemos. Que Nicodemos, ele era um mestre, sabia de muitas coisas, ele era o líder em Israel. E Nicodemos, ele não entendeu sobre o fato de nascer de novo. E Jesus, quando ele perguntou para Nicodemos: Você é mestre em Israel e não sabe? Queridos, muitas vezes a gente acha que sabe demais. Muitas vezes a gente acha que sabe de tudo. Mas a palavra do Senhor, ela nos está revelando nesta passagem que a gente só conhece Jesus verdadeiramente quando a gente vive uma vida de intimidade com Ele, quando a gente se entrega verdadeiramente nas mãos do Senhor, quando a gente verdadeiramente se sujeita à vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, não há como conhecer o reino de Deus sem viver por Ele. Não há como conhecer e viver no reino de Deus se não nascermos de novo da água e do Espírito. E quando a Bíblia fala sobre nascer da água e do Espírito, a Bíblia está falando sobre uma vida renovada em Cristo. Porque nós somos ovelhas de Cristo e somos templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela nos diz que só o Senhor ele pode nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Na palavra do Senhor diz que João Batista disse: Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim o batizará com Espírito Santo e com fogo. Ou seja, Jesus, ele sabe muito mais do que nós, seres humanos. Porque Jesus, além dele ter sofrido aqui na terra como homem,
Jesus, ele também é Deus. E Deus, ele sabe de todas as coisas, e o próprio Deus Pai deu a Jesus poder e autoridade para realizar prodígios, milagres e maravilhas. E Nicodemos, ele tinha conhecimento de que os milagres vinham da parte de Jesus. Que Jesus, ele realizava milagres. Que Jesus, ele era o Filho de Deus que tinha poder e autoridade sobre a autoridade de Deus para realizar muitas coisas. Porém que Nicodemos, ele não conhecia em profundidade. Nicodemos, ele não tinha uma vida de intimidade com Cristo. Nicodemos, ele como se ele conhecesse apenas a letra. Mas a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E como muitos de nós hoje estamos no raso com Deus. A gente até conhece Deus por ouvir falar, a gente conhece Jesus por ouvir falar, mas o que Deus espera de nós, o que essa palavra nos ensina, é que conhecer de ouvir falar não é o suficiente. Que Deus, ele quer que vivamos uma vida de intimidade com ele, porque ele mandou Jesus à terra, ele mandou Jesus à cruz para nos dar a vida eterna. Só que a palavra diz que não é como recebermos a vida eterna se nós não crermos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Se não crermos que Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos diz que Nicodemos entendeu o renascimento como se fosse um renascimento físico, mas a palavra está dizendo sobre renascimento espiritual. Eu, há 10 anos atrás, conhecia Jesus de ouvir falar. Eu, há 10 anos atrás, conhecia Jesus apenas no raso, mas eu não tinha uma vida de intimidade com o Senhor. Eu entreguei a minha vida a Cristo em abril de 2015. Só que eu comecei a viver com Cristo de verdade, comecei a viver uma vida de profundidade com Cristo de verdade, foi em novembro de 2021. Quando eu pus no meu coração de me aprofundar no Senhor. A palavra do Senhor, ela nos cura, nos liberta e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E só a palavra do Senhor tem poder para isso. Queridos, eu comecei a viver uma vida com Cristo em profundidade quando Deus me fez entender que eu sou totalmente dependente dele, que nós somos totalmente dependentes dele. Eu, há dois anos atrás, até meditava na palavra, só que era sem vontade, sem nenhuma curiosidade, sem nenhum prazer por completo. Até que eu pus no meu coração, em 2023, de meditar na palavra do Senhor, de ler a Bíblia inteira. Não em um ano, porque eu já tentei fazer isso muitas vezes e Deus não permitiu. Isso por quê? Porque eu não tinha nenhum propósito, não tinha nenhum objetivo. Mas quando eu decidi meditar na palavra do Senhor, mesmo que não fosse em um ano, quando eu decidi entregar a minha vida de devoção ao Senhor, eu comecei a conhecer a Cristo de maneira que eu não conhecia. Comecei a conhecer a Cristo de maneira diferente. Comecei a conhecer a Cristo no meu viver, na minha conduta de vida, naquilo que Deus queria me proporcionar. E
comecei a entender coisas que eu não entendia, comecei a ver coisas que eu não entendia. Isso porque eu comecei a buscar viver uma vida de intimidade com Cristo, aquela intimidade que há muito tempo atrás eu não tinha. Queridos, e Deus foi me renovando, Deus foi me construindo, e eu estou nesse processo até hoje e vou viver até que Cristo venha nos buscar em nome do Senhor Jesus. Porque nós temos que melhorar muitas coisas, temos que conhecer muitas coisas, a gente pode ouvir muitas pregações, a gente pode participar de muitos congressos, a gente pode participar de muitos cultos, a gente pode ler a Bíblia inteira, mas a palavra do Senhor, ela nos diz que a palavra, ela se renova a cada amanhecer. Mas é o nosso entendimento, é a nossa compreensão, é a maneira que Jesus tem de nos ensinar que nos renova. Porque nós temos muito o que aprender. E por mais que a gente faça todas essas coisas, sempre vai haver mais necessidade de conhecer a Cristo em profundidade. A palavra do Senhor diz que Cristo, ele veio para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra do Senhor também diz que, infelizmente, muitos perecem por falta de conhecimento. Isso por quê? Porque não para um tempo para se conectar com Cristo. Não para um tempo para ter um diálogo com Cristo. A gente só quer falar, a gente só quer receber, a gente só quer pedir, mas não quer saber o que Cristo tem para falar. Nós não queremos saber o que Cristo quer nos ensinar. Porque a gente se conforma demais em viver no raso. Mas a palavra do Senhor, nessa passagem, está nos ensinando a viver em profundidade com Cristo. A palavra do Senhor está nos ensinando a ter intimidade com Cristo. E depois que eu comecei a me aprofundar mais na palavra do Senhor, Deus tem colocado propósitos em meu coração de melhorar ainda mais a minha vida com Cristo. Porque nós, muitas vezes, passamos pelas águas, mas o passar pelas águas não significa que a gente vai melhorar de um dia para o outro, que nós não temos mais o que consertar. Isso não quer dizer que nós estamos perfeitos, que nós não precisamos de mais nada, mas é uma vida de processos com Cristo, é uma vida de constante lapidação com Cristo. A palavra do Senhor, ela nos diz que diariamente nós vivemos uma luta entre carne e espírito, e a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os inimigos espirituais, é contra a nossa própria carne. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra aqueles que estão ao nosso redor, não é contra nem aquelas pessoas que nos querem mal, mas a palavra do Senhor, ela nos diz que a nossa luta é contra o diabo e os seus demônios. Queridos, a nossa luta aqui na terra é em favor do reino de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, já não somos mais nós, mas Cristo vive em nós. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa vida já não é mais nossa. Nós já não vivemos mais do nosso jeito, da maneira que a gente acha que é certo viver, mas nós vivemos de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vivemos o propósito de Deus, nós vivemos o projeto de Deus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso mestre. E ainda que muitos não acreditam, infelizmente, mas a palavra do Senhor, ela nos diz que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Porque ninguém
foi para a cruz no nosso lugar além dele. Ninguém nasceu e sofreu aqui na terra até a cruz como ele sofreu. Queridos, nós nascemos não só por um projeto, um plano dos nossos pais terrenos, mas nós nascemos primeiramente por um propósito da parte de Deus. Nós nascemos primeiramente fisicamente, mas nós somos nascidos do projeto de Deus. A palavra diz que aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. E o entendimento que Deus me trouxe sobre essa passagem é que nem todos aceitam a Cristo, nem todos querem viver uma vida com Cristo. Aqueles que são da terra, aqueles que nasceram e decidiram, escolheram viver pelas coisas terrenas, são das coisas terrenas. E infelizmente vão sofrer no final. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não se entregam, aqueles que não buscam uma vida de intimidade com Cristo. Porque a palavra do Senhor ela nos diz que nos últimos tempos iria ser revelado aqueles que são e aqueles que não são de Cristo. E infelizmente muitos têm escolhido perder a salvação. E o próprio Jesus diz que aquele que me negar, eu também o negarei diante do Pai. Isso porque da mesma maneira que nós não somos obrigados a seguir o caminho do Senhor, o Senhor também não tem obrigação de nos aceitar no reino de Deus. A palavra diz que no livro da vida está escrito o nome de todos aqueles que vão ser salvos. E Deus ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Queridos, e que Jesus ainda não voltou porque ainda tem pessoas que vão se converter, que vão entregar a sua vida a Cristo. E a Bíblia diz que não somos nós que aceitamos a Cristo, mas Cristo que nos aceita. Não somos nós que amamos a Cristo, mas Cristo é quem nos ama em primeiro lugar. Queridos, assim como Cristo nos recebeu de braços abertos lá na cruz, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, entregar a nossa vida a Cristo. Assim como o pai do filho pródigo recebeu o filho depois de um arrependimento, depois que ele caiu em si e percebeu que ele estava andando em caminhos errados. Assim é Deus para com as nossas vidas, porque a palavra diz que no céu Deus faz festa quando o pecador se arrepende. Às vezes nós achamos que sabemos demais, que nós não precisamos de Deus, que nós somos independentes, mas eu meditando na palavra do Senhor, entendi que eu mesmo lendo a palavra, mesmo indo na igreja, mesmo assistindo pregações, mesmo eu tendo os meus momentos devocionais pela manhã, eu descobri, meditando na palavra do Senhor, que eu não sabia de nada, que eu não conhecia nem o mínimo do que eu podia conhecer. Eu entendi que eu tenho muito o que aprender. Eu entendi que por mais que eu medite na palavra do Senhor todos os dias, ainda vou ter muito o que aprender. Que por mais que a gente medite na palavra do Senhor todos os dias, dia e noite, até o fim das nossas vidas, queridos, nós nunca vamos saber demais. Nós nunca vamos ser sábio o suficiente. Nós nunca vamos ser sábios como Deus é. Porque a sabedoria de Deus é totalmente diferente da sabedoria humana. É lógico que Deus é quem nos dá a sabedoria, mas Ele nos dá a sabedoria de acordo com as nossas necessidades e limitações. Ele nos dá
a sabedoria de acordo com a justa medida. Ele não permite que tenhamos a mesma sabedoria que ele tem, para que nós não nos exaltemos, para que nós não nos achamos sábios demais. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Paulo orou ao Senhor para que o Senhor tirasse dele o espinho na carne, mas o Senhor não tirou. Ao invés do Senhor tirar, o Senhor disse: a minha graça te basta. Queridos, a graça do Senhor, ela nos basta. Entregar a nossa vida ao Senhor, a partir deste momento, nós vivemos uma vida de constante processos e lapidações. E Deus, por nos amar, Ele faz a vontade dEle em nossas vidas. Por nos amarmos, por Ele nos amar, Ele nos dá a oportunidade de conhecer e reconhecer a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele chama suas ovelhas pelo nome e as suas ovelhas conhecem a sua voz. E, infelizmente, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Isso porque nem todos aceitam a correção de Deus. Nem todos aceitam a dura verdade que existe na palavra do Senhor. Que nós somos pecadores, que nós somos limitados, que nós somos muitas vezes rebeldes, que nós somos duros de coração. Porque muitos Deus tem chamado, mas muitos têm recusado o convite do Senhor. Porque Ele não nos obriga a nada, simplesmente nos chama. Mas muitas vezes, por misericórdia, mesmo que o convite do Senhor seja negado, Deus, Ele insiste em tocar em nossos corações através da palavra. Deus, Ele tem sempre um jeito de salvar a humanidade, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus não tem prazer nem mesmo na morte de um ímpio. Mas não é Cristo que nos condena, mas é as nossas escolhas. E quando Deus vê que realmente a pessoa escolhe viver para o pecado, escolhe viver de acordo com a vontade do diabo, aí Deus não interfere. Deus não interfere porque isso é livre-arbítrio. E Deus, Ele não nos obriga a nada. Deus não faz de nós um robô. Deus, Ele não nos fez, Ele não nos criou para viver como um robô que só faz aquilo que Ele manda, aquilo que Ele quer que a gente faça. Claro que Deus se agrada quando a gente faz a vontade dEle, quando a gente aceita viver para Ele. Mas Deus, Ele sabe que, infelizmente, nem todos têm amor e temor por Ele. E Ele nos deixa viver de acordo com a nossa vontade. Assim como Ele fez com Nabucodonosor, que quando ele não quis aceitar a vontade de Deus sobre aquele povo prisioneiro, lá em Daniel, Deus, Ele fez aquele homem viver como um animal. E ele já tinha sido avisado por meio de sonhos que ele viveria como um animal se ele não se arrependesse e aceitasse a vontade de Deus. Mas teve um momento em que este homem, ele reconheceu que Daniel, ele era um servo de Deus. Ele reconheceu que Deus era com ele. E assim é nas nossas vidas. Nós vamos reconhecendo a Cristo de pouco em pouco. Nós vamos conhecendo a Cristo de pouco em pouco. E não é apenas ler, não é apenas ouvir. Claro que a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também é necessário viver para Ele. Queridos, há muito tempo atrás, antes de eu conhecer a Deus,
antes de eu começar a estar numa igreja. Queridos, na minha cabeça, o diabo era melhor do que Deus. Na minha cabeça, o diabo era bom. E o que a palavra do Senhor nos diz? Que o diabo ele sempre quis ser maior do que Deus. Só que de tanto que eu cria no diabo ao invés de crer em Deus, eu todas as noites, eu ouvia uma voz na minha cabeça chamando por Satanás. Todas as noites que eu ia dormir. E eu andava perturbada por causa disso, até conhecer a Cristo de fato. E Cristo me libertou desse tormento para a honra e a glória do Senhor. E Nicodemos, ele creu no início deste capítulo que Jesus, ele tinha poder de realizar milagres. Ele creu que Jesus era o Messias. E isso porque ele pôde ver, de fato, os milagres do Senhor. Isso porque ele pôde ver de perto. Ele pôde ter um momento de contemplar o milagre do Senhor. Mas só ver os milagres que Jesus realizava não era o suficiente. Porque muitas vezes a gente crê que Deus, ele realiza milagres na vida de alguns, só não realiza milagre nas nossas vidas. Gente, irmãos, se a gente quer viver milagre, a gente tem que viver com Cristo. É óbvio que a gente não pode correr atrás de Deus só por causa de bênção, como muitos de nós fazemos muitas vezes. Mas nós precisamos viver pelo dono da bênção. Porque as coisas terrenas vão passar, mas as palavras do Senhor, elas permanecerão. Queridos, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa guardar essa palavra em nossos corações e viver na prática essa palavra. Buscar um momento de intimidade e comunhão com Cristo. E que em nome do Senhor Jesus, através dessa palavra, o Senhor possa convencer a cada um de nós da justiça, do pecado e do juízo. E ainda que nós já sejamos batizados nas águas, ainda que nós já estejamos na igreja, que Deus possa nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, porque ainda assim nós continuamos sendo pecadores, mas pecadores transformados pela palavra do Senhor. Porque Cristo, ele nos libertou. Cristo nos convenceu e tem nos convencido todos os dias dos nossos pecados e tem nos dado a oportunidade de se consertar e de abandonar os nossos pecados, porque aquele que confessa o seu pecado e os abandona alcança misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, que possamos compartilhar este vídeo com mais pessoas para a honra e a glória do Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra poderosa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?